O 6º ponto do treinamento da mente em 7 pontos é uma lista de compromissos que se parecem com uma porção de não farás. Na prática budista, um compromisso é uma promessa ou uma determinação de abastecer-se de certos tipos de comportamento que prejudicam a nós mesmos e aos outros. Quase todos os compromissos do 6º ponto são determinações negativas, tornando a lista tediosa sob uma perspectiva, mas encorajadora de outra. Pode ser vista como encorajadora no sentido de que, se simplesmente nos abtivermos de certas formas prejudiciais de conduta, nossa bodhisattva crescerá sem esforço, como um rio que se revitaliza quando o lançamento de poluentes cessa. O objetivo dessa lista é nos manter no caminho. A ideia geral do 6º ponto é a de que, se desejar cultivar o bem-estar interior em todos os estados de adversidade e felicidade, se quiser cultivar as bodhisattvas absoluta e relativa, não perca tempo, que é valioso, ocupando-se com comportamentos habituais que causam sofrimento. Há muito a fazer para transformar todas as circunstâncias em caminho do despertar espiritual. Há também muito a não fazer. O 6º ponto lista os comportamentos a serem abandonados, coisas que fazemos e que causam problemas e sofrimentos desnecessários. Embora tenhamos que passar por determinados sofrimentos, há outros que podemos evitar. Lembre-se da observação compassiva de Santideva. Aqueles que desejam escapar do sofrimento apressam-se na direção do sofrimento. Desejando a felicidade por delusão, eles destroem a própria felicidade, como se fosse um inimigo. O 6º ponto lista comportamentos que podemos mudar por atos de vontade. Um ato de vontade não será efetivo para alcançar Bodhisattva absoluta da noite para o dia, da mesma forma que não pode fazer com que as flores cresçam durante a noite por pura força de nossa vontade. No entanto, assim como um jardim, Bodhisattva florescerá se você cuidar dela e nutri-la, e isso pode ser realizado agindo por vontade e de maneira certa. Se a lista despertar resistência, alivie a pressão e avalie sua eficácia. Traz benefícios ou não. O objetivo desses compromissos é evitar armadilhas que prejudiquem a prática. Se sua prioridade for o cultivo de Bodhisattva, essa é a lista do que deve evitar para garantir que seu modo de vida não destrua o que você está se esforçando para construir por meio da prática espiritual. Sempre respeite 3 princípios. Os 3 princípios são: 1. Não viole seus compromissos no treinamento da mente. 2. Não utilize de bravatas no treinamento da mente. E 3. Não pratique o treinamento da mente de maneira não equânime. 1. Não viole seus compromissos no treinamento da mente. Isso significa não desdenhar os votos. Paradoxalmente, quando algumas pessoas começam a sentir progresso na meditação, sentem que sua realização espiritual pode se sobrepor à importância da ética. Quando começa a experienciar a qualidade de espaço da consciência, você pode começar a pensar que está tão avançado no caminho que está acima das regras éticas que se aplicam às pessoas comuns. Padmasambhava comentou a esse respeito, dizendo que, embora sua visão fosse tão vasta como o espaço, sua conduta era tão refinada quanto os grãos de farinha de cevada. Não há um grau tão avançado em que possamos desconsiderar a ética. Um segundo aspecto do compromisso de treinar a mente é não desprezar outros ensinamentos.
Quando estudava o budismo aos 20 anos, queria o sistema que respondesse a todas as perguntas. Para mim, naquele momento, o sistema era a obra reunida de Tsongkhapa. Havia segurança na crença de tudo o que tinha que fazer era estudar os 18 volumes sobre a verdade de Tsongkhapa, e tudo o que precisava saber estaria contido ali. O sistema tinha fronteiras e eu não precisava ler mais nada, nem mesmo os comentários, apenas a coisa de verdade. Lentamente, fui abandonando essa crença fundamentalista no caminho da verdade única. O Dalai Lama é um exemplo brilhante de alguém que se abstém da postura fundamentalista de desprezar os ensinamentos de outras tradições. Especialmente em nossa sociedade de ritmo acelerado e orientada para a eficiência, é natural que desejemos as práticas melhores e mais rápidas que levem à iluminação. Essa atitude incita muitas pessoas a procurar atalhos ou maneiras de acelerar o processo e torná-lo mais fácil. A realidade é que a prática está situada na vida. Para algumas pessoas, uma prática sem complicações, como a atenção plena à respiração, pode ser o caminho mais rápido e eficaz por algum tempo. Há outras pessoas para quem fazer preces ou cultivar a bondade amorosa pode ser o caminho mais rápido, mais profundo e mais efetivo. Outras pessoas extraem maior benefício da leitura de sutras budistas, do desenvolvimento da quiescência meditativa e do cultivo das bodhisattvas absoluta e relativa. A prática espiritual está inserida na vida. Perguntas sobre o que é melhor ou mais rápido são relativas. Durante uma série de palestras em Los Angeles, quando pediram ao Dalai Lama que revelasse uma maneira rápida e fácil de atingir a iluminação, sua resposta imediata foi levantar a mão com o dedo indicador tocando o polegar. 0. A questão da velocidade está ligada à sensação de que simplesmente não temos tempo para a prática espiritual. A falta de tempo é um problema tratado logo no início do treinamento da mente, nos 4 pensamentos que transformam a mente. Para o que temos tempo? O propósito dessas meditações discursivas é mudar as prioridades para que você tenha mais tempo para a prática espiritual, reconhecendo que, em última instância, cada momento é uma oportunidade para a prática. O caminho rápido para o amadurecimento espiritual é o compromisso total, a prática inteligente e a perseverança. Qualquer atalho que ignore esses elementos é falso. 2. Não se utilize de bravatas no treinamento da mente. Imagine que sua prática esteja indo bem. Você sente que está dando conta das vicissitudes da vida e está pleno de bondade amorosa, sabedoria e coragem. Pode surgir o desejo de testar a força de sua coragem espiritual, procurando bandidos em um beco escuro e inundando-os de bondade amorosa. O conselho aqui é: não procure situações perigosas para praticar o treinamento da mente. As situações adversas irão a seu encontro em seu próprio tempo. 3. Não pratique o treinamento da mente de maneira não equânime. Um treinamento mental não equânime significa praticar apenas quando as coisas estão indo bem. Praticar apenas em alguns tipos de adversidades, mas não em outros. Ou com certas pessoas, mas não com outras. Pratique de forma equânime, em todas as circunstâncias. Mude suas prioridades, mas continue sendo como é. Este aforismo nos diz que devemos transformar nossas mentes, mas, externamente, não precisamos mudar radicalmente nosso comportamento para mostrar o quanto nos tornamos espiritualizados. Nós
Nos esforçamos para atenuar as aflições mentais, melhorar a qualidade da atenção e cultivar a equanimidade, a bondade amorosa e a compaixão. Quando conseguimos um pouco de progresso, a inclinação natural é se mostrar. Eu costumava ser mesquinho, mas agora olha só como sou generoso. Eu costumava ser impaciente, mas agora olha como sou tranquilo. Queremos mostrar o que conquistamos, externalizar as boas transformações que ocorreram dentro de nós. O compromisso é o de resistir à tentação de externalizar o progresso espiritual. Mantenha essas práticas profundas, produza grandes mudanças em sua mente, mas deixe sua conduta permanecer como está. Este aforismo destaca uma grande diferença cultural entre o Tibete e o Ocidente. Nos 14 anos em que vivi com monges, yogis e lamas tibetanos, nunca ouvi nenhum tibetano dizer: tenho que lhe contar insights que tive na minha meditação da manhã. Isso é muito diferente do Ocidente, onde tantos de nós estamos ansiosos para compartilhar ou mesmo transmitir nossas experiências e insights espirituais. Meditamos um pouco e precisamos contar a alguém como fomos bem. Um antigo aforismo tibetano diz: se você agitar um pote com um pouco de água, faz bastante barulho. Mas se sacudir um pote cheio de água, mantém-se o silêncio. Aqueles com profundo insight espiritual não sentem necessidade de chamar a atenção para si mesmos a respeito disso. Evite fazer propaganda de suas revelações internas e não mude o comportamento externo para exibir novas virtudes. Claro que os antigos comportamentos negativos são abandonados, mas sua transformação interna permanece silenciosamente dentro de você mesmo. A lógica por trás desse conselho é muito prática. Quando exibimos nossas realizações, essa é uma demanda por respeito que diz: eu sou especial. A exibição externa de nossas virtudes é uma indicação de que a prática do Dharma está sendo colocada a serviço das 8 preocupações mundanas. Me respeite, me elogie. Eu sou um ser especial. Nesse caso, estragamos tudo, deixando a transformação ocorrer dentro. Sem essas exibições externas, torna-se menos provável que a prática espiritual seja cooptada como apenas mais um meio para obter respeito, admiração, riqueza e assim por diante. Certa vez, ouvi o Dalai Lama responder a um ocidental sobre qual era seu grau de realização, algo que um tibetano jamais sonharia perguntar. E ele respondeu: isso é problema meu. Isso não quer dizer que os lamas tibetanos nunca falem sobre suas experiências internas, mas costumam fazer isso com base em uma necessidade de saber, com a motivação de inspirar os outros em sua própria prática, não para despertar a admiração dos outros. Não fale sobre as limitações dos outros. Nós, com frequência, cedemos ao desejo habitual de discutir com grande detalhamento sobre as falhas de outras pessoas. Esse aforismo reitera o velho ditado: se você não puder dizer algo gentil, não diga nada. Geralmente, discutir as falhas de outra pessoa é uma maneira de desabafar a frustração, demonstrar desprezo e afirmar a própria superioridade. Quanto mais paixão se tem sobre as falhas dos outros, mais agitada a mente se torna. A vida é muito curta e muito importante para ser desperdiçada discutindo-se as falhas dos outros. Esse comportamento não traz nenhum benefício, prejudica o cultivo de bodhisattva e, em última instância, nos fere. Há poucas exceções. Por exemplo, um médico pode contar seu diagnóstico a um paciente por benevolência
e com a intenção de curá-lo. Da mesma forma, um pai fala com seus filhos sobre seus problemas. Entre amigos, há também a responsabilidade de discutir falhas por altruísmo. Quando percebemos que um amigo faz algo negativo, algo que ele nem mesmo consegue perceber, por carinho e preocupação, temos a responsabilidade de chamar sua atenção para seu comportamento. Isso é ser um bom amigo. Quando a motivação é benéfica, há ocasiões e formas apropriadas de discutir as falhas dos outros. Se a motivação for outra, que não trazer benefício, é melhor manter o silêncio. Não julgue os outros. Vivi em monastérios budistas bastante sérios na Índia e na Suíça, onde todos praticavam diligentemente, tentando reconhecer suas próprias aflições mentais e erradicá-las. Quando se concentra a atenção nas aflições mentais, é fácil tornar-se cada vez mais sensível às deficiências de outras pessoas. Mas precisamos nos perguntar: as falhas que observamos estão realmente lá fora? Ou poderiam ser projeções de nossos próprios defeitos? Em última análise, tudo o que surge para nós são apenas aparências para nossas próprias mentes. Não temos acesso a realidades absolutamente objetivas. Uma mente pura vê com percepção pura, e uma mente aflita vê um mundo cheio de aflições. As outras pessoas têm falhas. Do ponto de vista convencional, certamente, mas ninguém é inerentemente mau. Nem mesmo as próprias aflições mentais, a raiz de todo mal, têm existência inerente. Aquilo a que prestamos atenção torna-se nossa experiência de realidade. Portanto, se fizermos questão de notar as falhas de outras pessoas, viveremos em um mundo repleto de pessoas desagradáveis. Do mesmo modo, não é muito útil pensar o tempo todo sobre nossas próprias falhas, pois correremos o risco de nos definirmos com base nas falhas. Ter uma consciência clara e precisa de nossos estados mentais e comportamentos é muito útil, mas focar nossas próprias falhas o tempo todo nos enfraquece. Há uma questão mais profunda aqui, chamada na ciência de o problema da caixa preta. Não conseguimos ter acesso ao que está na mente das pessoas. Só podemos tentar fazer inferências com base em seu comportamento externo. Temos como conhecer o input e o output, os insumos e os produtos, mas o que está lá dentro, gerando os resultados a partir das contribuições, é uma questão de conjecturas. Os cientistas, desde psicólogos até físicos, querem saber o que está dentro dos vários tipos de caixas pretas na natureza. Qualquer sistema em que só é possível detectar o que entra e o que sai, mas não o que está dentro. O método científico é introduzir algo dentro do sistema, seja na mente de outra pessoa ou no reino das partículas subatômicas, observar o que surge e, em seguida, criar uma hipótese sobre como o sistema funciona internamente. O problema de caixa preta mais profundo é a mente de outra pessoa. Nós só temos acesso direto à nossa própria mente, e até mesmo nesse processo há problemas e limitações. Quando especulamos sobre os motivos de outras pessoas, com o que preenchemos a caixa preta de suas mentes? Muito provavelmente com nossos próprios motivos, ou pelo menos com aqueles que imaginamos mais facilmente. Isso não significa que não somos capazes de avaliar as outras pessoas, mas é útil reconhecer as limitações de nossas próprias inferências baseadas no ego. O problema filosófico relativo a qualquer situação de caixa preta é chamado de subdeterminação.
Esse problema, falando de forma simples, é que, independentemente da quantidade de dados objetivos que você obtém de uma caixa preta, essa informação sempre pode ser interpretada de múltiplas maneiras mutuamente incompatíveis. A gama de interpretações depende simplesmente de sua capacidade de imaginação e os próprios dados objetivos nunca são capazes de reduzir suas opções a uma única interpretação possível. Os dados objetivos, por si mesmos, são sempre insuficientes para determinar a validade única de qualquer interpretação. A visão simplista da ciência é a de que o método científico testa hipóteses e, desse modo, simplesmente determina a natureza da realidade. A evidência que concorda com uma hipótese é ingenuamente considerada a prova da teoria correspondente. No entanto, na física, as experiências podem confirmar uma hipótese, mas também uma outra hipótese, incompatível com a primeira, e também podem predizer os mesmos resultados. Um grupo de físicos imaginativos pode apresentar várias teorias, todos interpretando o mesmo conjunto de dados de maneiras incompatíveis. Qual hipótese é a verdade? O método científico produz dados, mas esses dados não determinam necessariamente apenas uma teoria que seja inteligível e preditiva. Esse é o problema da subdeterminação. Voltemos à prática diária. Tentamos dar sentido ao comportamento de outras pessoas, mas a menos que possamos ler suas mentes e ver suas emoções e motivações, esse comportamento estará sempre aberto a múltiplas interpretações. Podemos apresentar uma explicação altamente plausível para nós, para seu comportamento, e essa explicação pode até nos permitir prever algumas de suas condutas no futuro. Se nossa previsão se concretizar, poderemos pensar: agora entendi essa pessoa completamente. Mas alguém poderá usar uma teoria completamente diferente e fazer a mesma previsão sobre a conduta dessa pessoa, igualmente correta. Apenas o limite da imaginação determina quantas teorias inteligíveis, com poder preditivo, existem para o comportamento humano, uma verdade que se tornou óbvia em muitos campos da psicologia. O que tudo isso nos diz? Acho que nos dá razões para sermos bastante cautelosos em afirmar que deciframos uma outra pessoa. Existe uma conexão profunda entre atenção, realidade e percepção pura. Ao cultivarmos a percepção pura, quando olhamos além das falhas superficiais de uma pessoa, as conclusões automáticas sobre o comportamento são evitadas. Ao cultivarmos a percepção pura, avançamos além das sobreposições e interpretações habituais, conectando-nos com nossa natureza de Buda e com a dos outros. Se pudermos afirmar de forma intuitiva que as pessoas são mais do que traços de personalidade, que sua identidade mais profunda é a natureza de Buda ou sabedoria primordial, temos uma escolha sobre o que observar. Podemos optar por dialogar com a natureza de Buda das pessoas, ou podemos nos limitar a lidar simplesmente com sua natureza convencional. Essa é uma escolha legítima e temos a liberdade de fazê-la se desejarmos.